semana decisiva no Vasco da Gama. O Gigante da Colina espera sacramentar duas compras de atletas nesta semana. Iremos falar muito também sobre a situação na justiça. Essa semana é a semana que antecede o julgamento decisivo do recurso da 777 Partners e o Vasco aguardando a proposta aí do Evangelos Magnates. E, claro, a gente vai falar sobre as atuações do Vasco da Gama na Taça São Paulo de Júnior, onde o Sub-20 saiu de cabeça erguida e a atuação pífia, apática do Vasco no campeonato estadual. Pois bem, eu peço a você que não é inscrito aqui no nosso canal para você poder se inscrever. Pessoal, mais da metade das pessoas que nos assistem, a gente sempre fala isso aqui, esquecem de se inscrever no nosso canal. Então não deixe de se inscrever, por gentileza. Nosso vídeo tem cerca de 8, 10 mil visualizações diárias aí, e mais da metade não são inscritas. Então, quando estiver assistindo, dá aquele voto de fé, se inscreva no nosso canal. Vamos começar aqui falando sobre a situação do Vasco da Gama na Copinha. Eu acho que o Vasco saiu de cabeça erguida. O Vasco começou mal a competição, porém, o Vasco foi pegando confiança, uma equipe muito alternativa, uma equipe muito jovem, e o Vasco ontem jogou de igual para igual com o Corinthians. Verdade que o Vasco foi até melhor no segundo tempo. O Vasco acabou parando ali na arbitragem e deixou de marcar um pênalti claríssimo os Gigantes da Colina e também no goleiro do Corinthians, que esteve muito bem no jogo. Então a gente fica esperançoso, porque é o seguinte, a gente sabe que a gente tem uma base muito forte. Sobre a situação do campeonato estadual do Rio de Janeiro, o Vasco ontem, terceiro empate consecutivo, dessa vez foi lá na cidade de Bacaxá, contra o Boa Vista, o Vasco jogando abaixo da média. A gente entende que é um time alternativo, mas é um time que poderia estar entregando um pouco mais. A gente está vendo que esse campeonato carioca, os clubes grandes não estão levando muito a sério. Nessa rodada, ninguém venceu, mas agora o Vasco da Gama vai jogar a Vera. Vasco, na próxima quinta-feira, às 21h30, tem um jogo contra o Madureira, lá em Manaus. Então, o Vasco precisa vencer. O elenco titular vai muito pressionado para essa partida, porque agora não vai ter mais desculpa. A pergunta que eu faço para vocês: valeu a pena o Vasco poupar os meninos titulares lá na Copinha? Valeu a pena o Vasco da Gama poupar o Carille e poupar os principais jogadores nessas 3 rodadas do campeonato estadual? Eu gostaria da sua opinião. Coloque aí nos comentários, sim ou não. Pessoal, é uma semana também muito decisiva para o Vasco da Gama fora de campo. O Vasco está aguardando a proposta não só do Evangelho Magnati, mas também dos outros investidores que simplesmente pegaram o NDA com a diretoria.
A qualquer momento, essas propostas devem chegar às mãos aí da Vasco SAF. Paralelamente a isso, a gente vai ter novidades essa semana, principalmente lá no arbitral, porque houve um pedido da 777 Partners para que a mediadora que o Vasco da Gama colocou fosse simplesmente afastada por conta de um impedimento que haveria entre ela e o Paulo Salomão, né, que eles são sócios, e a gente sabe que é a semana que antecede o julgamento aí do recurso da 777 Partners, que está marcado para o dia 29. Então, a gente vai ter muitas movimentações aí nesse sentido, certo? E o seguinte, a gente fica aguardando essa semana a proposta aí dos investidores, certo? Principalmente para ver o que o Grego vai mostrar nessa proposta dele. Pois bem, agora a gente fala sobre a situação do GeForce. Por quê? Essa semana o Vasco vai fazer aí um esforço muito grande para fazer dois anúncios, tá? Um é do jogador Lloyd Augusto. É um jogador que o Vasco está comprando junto ao futebol turco, ao Alanyaspor, o nome do time dele. O Vasco tem muito interesse nesse jogador. O scout vascaíno viu como uma boa opção de mercado a contratação do Lloyd Augusto, que pode chegar no Rio de Janeiro nesta semana. Assim como a situação do Brian Rodrigues. O Brian Rodrigues, que jogou o amistoso contra o Inter Miami, jogou muita bola, deu assistência para gol, né? Começo de temporada, o Inter Miami é, é o time lá que tem o Messi. Começo de temporada lá no México também. E a gente sabe o seguinte: o Vasco fez uma proposta aí na casa de 6,5 milhões e o Vasco aguarda a resposta aí do América do México. Outras negociações estão em curso, como essa situação de uma possibilidade aí do Vasco com o Palmeiras, numa troca aí por empréstimo envolvendo o atleta Ryan, perfeito, mas a gente vai ficar aguardando. Agora, provavelmente vai ser uma semana aí muito agitada nos corredores de São Januário, os qual o Vasco da Gama precisa finalmente estrear em 2025, porque o time do Vasco não estreou ainda no estadual, atuações abaixo da média, e o Vasco precisa fazer contratações para que o Carille entrega mais. Obrigado pela sua atenção. Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu!